uma ideia da professora Mônica Studart, né, de realizar um dia de discussão sobre doença periodontal, que na época ela chamou até de Periodei, e ela escolheu a data do dia 22 de setembro para fazer esse Periodei, porque foi a data de nascimento, né, do meu pai, que foi o professor João Nunes Pinheiro. O professor João Nunes Pinheiro, ele foi professor da disciplina de periodontia da Universidade Federal do Ceará. Acho que ele foi o primeiro periodontista aqui da cidade de Fortaleza e, quiçá, do estado do Ceará. Então, assim, ele foi uma pessoa que realmente, assim, como a gente diz, vestiu a camisa da Universidade Federal do Ceará. Ele tinha um amor profundo pela universidade, um amor profundo pela docência, sempre foi o regente da disciplina, que hoje a gente chama de o responsável da disciplina, naquele tempo chamava-se regente da disciplina. E ele também acabou que exerceu muitos cargos, né, na gestão da UFC, chegou a ser por 4 anos, ele foi pró-reitor de assuntos estudantis, e foi na época da gestão do professor João Nunes Pinheiro que ele instituiu jogos universitários e também construiu e colocou para funcionar o restaurante universitário, aquele primeiro, né, que ainda existe hoje ali na Avenida da Universidade, no bairro Benfica. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, da pessoa que foi o meu pai, mas também quero dizer para vocês que tudo isso não representa nada, né, se ele não tivesse duas características muito importantes, né? Uma é que meu pai era uma pessoa muito íntegra, e a outra que ele era uma pessoa muito boa, né? E eu acho que por isso até que Deus deve ter levado ele um pouco mais cedo, né? Que ele teve uma vida teve uma trajetória muito bonita, mas também ela foi muito curta, né? E acho que por isso que Deus sempre quer as pessoas boas também logo de volta para ele, né? Acho que a gente está aqui, a gente é emprestado durante um tempo em que a gente exerce uma missão e depois a gente retorna para o lado de Deus, e eu acho que isso ele está lá, já está com 25 anos que meu pai faleceu, e é muito bonito, né, ter sido resgatado depois de tanto tempo, né, essa homenagem que aí começou com a professora Mônica, que posteriormente ela entrou na Academia Cearense de Odontologia, apresentou a proposta para o professor Perbuaire, que é o presidente da academia, e ambos foram conversar com o Porto para fazer o dia, e o Porto, não, nós vamos ampliar, nós vamos fazer a Semana Branca da Odontologia, e foi instituída, eu quis só contextualizar, porque às vezes muita gente não sabe o porquê que começou essa história da Semana Branca exatamente nesse período, né? E aí o Porto se empenhou, e inclusive, né, que ele realmente instituiu uma lei municipal. Então é com muito orgulho, assim, muito satisfeita, muito feliz que a gente está aqui nesse momento. E aí eu gostaria, né, nós quisemos fazer, na realidade a gente não quis deixar de fazer a Semana Branca, por isso que a gente está fazendo de um formato totalmente diferente, por conta da situação que todos nós estamos vivendo no mundo todo, né? E aí a gente pensou, realmente a odontologia foi uma profissão que eu posso dizer que ela parou, né? Durante uns 4, 5 meses a odontologia no mundo parou, né? E a gente também está se reinventando e a gente está conseguindo superar essa fase. Então, por isso que a gente sugeriu realmente fazer essa discussão da biossegurança, mas olhando para cada especialidade, né? Porque aí a gente também tem que ter, assim, uma visão de um contexto de meio ambiente, porque a gente passou a produzir no nossos atendimentos muito lixo, e isso pode ter e vai ter um impacto ambiental. Então, a gente tem que fazer um uso realmente racional. Por essa razão é que a gente resolveu sugerir a gente fazer essa discussão com esses professores.
né? Então, eu espero que seja um momento, assim, bem rico, né? Acredito que a gente pode ter uma boa discussão e é bem importante que todo mundo participe, né? Que todo mundo faça perguntas. Eu lembro muito, eu não sei se alguém daqui lembra do Dr. Bill. O Dr. Bill era professor de dentística da UFC, foi meu professor, e o Dr. Bill dizia uma frase que eu achava muito interessante. Ele dizia: Ana Paula, quando eu vou para uma palestra ou para um congresso em que eu não aprendi nada, eu fico muito feliz, porque eu estou atualizado. E se eu aprendi, é porque eu realmente estava precisando ir para essa palestra. Então, eu acho que esse é um momento que a gente, às vezes, pensa que, não, já estou ciente de tudo, mas eu acho que, se vocês tiverem, né, não aprenderam nada, ótimo, maravilhoso, porque estão bem atualizados. E se não aprendeu, vamos aproveitar nesse momento aqui para a gente fazer uma discussão. Então, eu gostaria de passar a palavra à professora Patrícia Lobo, que vai iniciar a apresentação dela focando na parte da odontopediatria. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite a todos. Inicialmente, né, eu gostaria de agradecer por estar aqui nesse momento. A doutora Ana Paula falou um pouco, né, do que é a Semana Branca, então, para mim é uma honra estar participando desse momento, devido à grande importância que isso tem dentro da odontologia. É uma forma realmente, como a doutora Ana Paula falou, diante de tudo que estamos vivendo, diante de tudo que passamos, sempre que eu comecei, né, quando a gente voltou nas aulas remotas, eu sempre falo para os meus alunos, né? Gente, todo mundo passou por dificuldades. Uns passaram mais, outros passaram menos. Alguns com doença na família, né, dentro da própria casa ou com seus familiares. Então, realmente foi um momento muito difícil para todos nós. Então, estamos superando, como a professora Ana Paula falou, estamos retornando, todos com muito desejo, com muita vontade de que tudo dê certo. A odontologia, como a professora Ana Paula falou, sofreu bastante, vem sofrendo, e ainda vai sofrer mais um pouco, por ser, né, uma das especialidades que mais tem o risco de contaminação com esse novo vírus, e que realmente a gente ainda precisa descobrir muito sobre ele. Então, eu vim aqui, né, como professora de odontopediatria da casa, mais uma vez agradecendo, falar um pouco do que mudou na odontopediatria, né, alguns aspectos relacionados com a biossegurança. Vou tentar não falar muito de maneira geral, sempre focar mais na odontopediatria e tentar falar o que de lúdico, né, está acontecendo para essa odontopediatria continuar forte como sempre foi, né, com a confiança das crianças, com a confiança dos pacientes infantis, e para que também ocorra, né, obviamente, o mínimo de problemas com relação à contaminação possíveis. Bom, eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Eu já botei aqui para compartilhar, mas não está aparecendo a minha apresentação, então eu vou aqui cancelar e vou voltar aqui de novo para compartilhar. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Apresentar agora. Uma janela. Pronto, já apareceu aqui. Já vou colocar aqui para... Aí vocês me falem, doutora Mônica, doutora Ana Paula, se está dando para visualizar direitinho. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não, Patrícia. Agora sim, Patrícia, está abrindo, então, viu? Que bom. Aí agora eu estou só com a tela. Qualquer problema que exista, doutora Ana Paula, doutora Mônica, vocês me avisem, tá certo? Tá bom, agora falta só você colocar a tela naquele modo de apresentação. Pronto, eu vou colocar, doutora, eu não sei se é o meu computador, mas nas aulas que eu venho dando, quando eu coloco, eu não consigo passar os slides. Tá bom. Dá para ver, eu não coloquei coisas muito, dá para ver direitinho, tá certo? Não tem problema, não tem problema. Pois então, pronto. Então, mais uma vez, né, falando do que a professora Ana Paula falou, a gente veio tentar conversar um pouco com vocês sobre o que mudou e o que tem da odontopediatria relacionada com a Covid-19. Então, assim, todo mundo já sabe, né, todo mundo escuta falar que os bebês e as crianças, elas geralmente apresentam-se completamente assintomáticas. Então, a literatura, ela vem nos falar que o sistema imune
imune da criança, ele não está totalmente maduro. Então, isso é uma das explicações para que essa criança não apresente os sintomas. Mas sabe-se que algumas crianças, elas apresentam, sim, sintomas de leves a moderados. Essas manifestações clínicas nas crianças, da mesma forma que o adulto, elas podem incluir febre, tosse seca, fadiga, sintomas de vias aéreas superiores e sintomas gastrointestinais, e também, como a gente sabe, é tudo de uma maneira mais branda e mais sutil, pelo menos é o que a literatura mostra. E os sintomas nas vias aéreas inferiores, eles não são comuns em crianças. Existe uma faixa etária dessas crianças que elas apresentam um risco maior de manifestar a doença. São crianças de 0 a 1 ano de idade, né, que até são consideradas crianças de maior risco a desenvolverem a Covid-19, e também crianças, especialmente antes de atingirem a idade escolar. Aquelas crianças que também têm alguma doença pré-existente ou que existe algum quadro de imunossupressão, também são crianças susceptíveis a desenvolverem um quadro mais severo da Covid-19. O que mais que é de diferente da criança em relação ao adulto? O período de incubação da criança, ele é um pouco mais longo, né? Ele dura em média, de 8 dias. Então, se a gente somar, a criança geralmente está assintomática ou tem sintomas leves. A criança tem um período de incubação maior, em torno de 8 dias. Ela tem, né, sempre a criança, como adulto, tem essa possibilidade de transmissão por via dos aerossóis. Então, são sempre pacientes com muito poder de transmissibilidade do vírus para os adultos, ou seja, funcionam como um mecanismo de transmissão maior dessas crianças para os adultos, inclusive para o odontopediatra, que, como a doutora Mônica falou, né, é a porta de entrada, né? Essa criança, ela vai vir para o atendimento odontopediátrico, e se ela vier assintomática, com sintomas leves, é um grande risco de transmitirem o vírus para nós odontopediatras e, consequentemente, aumentar essa transmissibilidade, essa cadeia de transmissão. Bom, a odontologia, como um todo, ela envolve essa proximidade muito grande, profissional-paciente. Vocês imaginem, então, a odontopediatria, porque para se estabelecer um vínculo, né, de confiança entre a criança e o odontopediatra, é muito importante o quê? O toque, a demonstração do afeto, né, do odontopediatra com a criança. Então, tudo isso precisou ser modificado, e é um grande desafio, né? Está sendo e será um grande desafio para nós da odontopediatria evitar essa proximidade em relação ao contato. A proximidade com relação à cavidade bucal, ela sempre irá existir. E aí, com os procedimentos odontológicos, gerando aerossóis, como já foi falado, né, e a transmissibilidade desse vírus através de gotas de água, de sangue, de saliva, é um forte potencial para a transmissão do vírus. Falando de uma maneira geral, porque não muda tanto com relação ao adulto, existem protocolos de atendimento clínico, né, que eu acho que as outras especialidades também vão tentar focar nas suas áreas. Todos os pacientes infantis e os seus acompanhantes, eles têm que ser considerados potenciais portadores da doença. Mais uma vez, a criança, na maioria das vezes, está assintomática, então, mesmo que for medida sua febre, ela não tiver nenhum sintoma, a gente tem que considerar ela como portadora do vírus. Então, a gente tem que tomar todas as medidas de segurança possíveis e que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. No caso da sala de espera da odontopediatria, que é sempre com muitos brinquedos, né, com revistas, tudo isso precisou ser retirado, né? As cadeiras tiveram que ter um distanciamento, como em todas as salas de espera, mas na sala de espera de odontopediatria, aqueles brinquedos, tudo que a gente tem, que era para exatamente tentar distrair um pouco a criança enquanto ela esperava o atendimento, teve que ser retirado para evitar essas superfícies expostas à contaminação.
É importante que nessa sala de espera e nos corredores, sempre a gente encontre alertas visuais, né, cartazes com instruções, lembretes informativos de lave as mãos, evite o contato, e sempre use máscara. A gente precisa estar encontrando esses lembretes, tanto na sala de espera infantil, como na do adulto, como nos corredores, na faculdade, ou quem tem o consultório particular. Bom, mais uma vez o nosso desafio, não pode mais haver cumprimentos de mão, beijos ou abraços. Falo mais uma vez, nós odontopediatras ganhamos essa confiança, tanto da criança quanto para os responsáveis, quando a gente tem esse contato. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que a gente não precisa nada exagerado, mas a criança, ela gosta do toque. A criança se sente segura com o toque. E a gente precisa trabalhar isso, porque precisou sofrer modificações para evitar a transmissão do vírus. A temperatura, ela tem que ser aferida, tanto na criança quanto no responsável. É mais um problema para nós, porque evitando-se aglomerações, a gente, além da criança, ainda tem o responsável pela criança, que vai fazer parte do atendimento também. Então, essa temperatura, ela tem que ser aferida na criança e no responsável, e claro, em caso de febre, ela tem que ser retirada, né, e encaminhada para o atendimento médico. Se possível for, tanto a criança, quanto o responsável, eles têm que fazer uso de propés e de gorros para evitar essa contaminação, e sempre eles serem instruídos a lavar as mãos antes de entrar na sala clínica. E, como eu já falei, sempre utilizar a máscara, né? A criança só retirando quando for realizar o procedimento odontológico. De uma maneira geral também, que eu não vou me ater aqui, porque isso faz parte de um protocolo geral de atendimento, o dentista, ele tem que usar, né, a máscara N95, a PFF2, usar aqueles jalecos impermeáveis, né? No caso da odontopediatria, a gente pode optar por jalecos coloridos, por jalecos que tenham figuras infantis, ou que pelo menos tenham uma cor chamativa para a criança, para que a nossa paramentação, ela não mude tanto do que era anteriormente. Então, a gente usa esse jaleco impermeável, gorro, óculos de proteção, luvas descartáveis. Então, de uma maneira bem resumida, porque isso é uma coisa que já está mais no entendimento de vocês, e também faz parte do protocolo geral, como eu já falei, mas a gente tem que fazer a colocação da máscara, os óculos de proteção, o gorro, o protetor facial, esse protetor também na área da pediatria, ele vem com muitos desenhos, com figuras chamativas, vem coloridos para poder chamar a atenção da criança. E aí o avental descartável, como eu falei, que também deve tentar ser um pouco de forma lúdica, de forma colorida, chamativa, com desenho para a criança gostar daquele ambiente, já que tantas mudanças ocorreram. E as luvas de proteção. Sempre entre essas medidas, a gente deve estar fazendo a lavagem das mãos, ou pelo menos o uso, né, do álcool 70 entre uma medida e outra. Mais importante, venho ressaltar, essas crianças, elas diante dessas novidades e dessas mudanças, elas acabam sofrendo e às vezes não entendem. Por exemplo, a gente atendeu as crianças antes da pandemia e vamos retornar com o atendimento. E ele vai ver um mundo completamente diferente. Né, como a gente fala, já começa que nós vamos estar vestidos completamente, né, bem mais diferentes do que anteriormente. E lembrando que a literatura, ela fala que a gente deve, em crianças, usar o peróxido de hidrogênio a 1%, né, manipulado com a adição de aromatizantes, e pode ser usado com a gás estéreo, embebida nessa solução, e para fazer a higienização prévia da cavidade bucal da criança. A gente deve evitar o uso da seringa tríplice, como eu vou falar mais na frente também, evitar o uso da caneta de alta rotação, ou seja, evitar tudo que venha a causar a formação de aerossóis, né? Então, ao invés da seringa tríplice, a gente pode utilizar o quê? Uma seringa comum com solução salina, né, o soro fisiológico, e sempre tentar secar com algodão ou gaze.
Se a gente for utilizar o sugador, que seja preferível, né, com bomba de vácuo odontológico, para exatamente evitar o que a gente já tanto conversou sobre essa geração de aerosóis. Bom, e aí a alta rotação ela deve ser evitada a todo custo, e se for extremamente necessária, e se for possível, que ela seja preferencialmente usada sem o spray de água, que é muito difícil, mas a literatura fala que a gente deve evitar, se caso seja preciso, a alta rotação. Mas o que a odontopediatria faz muito uso e deve agora mais ainda continuar? O uso da odontologia minimamente invasiva, com a utilização de instrumentos manuais, né? Ou seja, agora, mais do que nunca, os tratamentos restauradores atraumáticos modificados, que são aqueles realizados dentro do consultório odontológico, com as curetas para remoção parcial da cárie, remover toda aquela dentina infectada, colocar um material restaurador provisório ou definitivo naquele momento, é o que a gente vem observando dentro da odontopediatria e também da odontologia como um todo. Né? Então, e esse tratamento sempre deve ser realizado com o isolamento absoluto, com dique de borracha, para reduzir essa contaminação da saliva, de aerosóis e de contaminantes de sangue também. E aí, o que a gente tem de mais importante e de mudança dentro dessa odontopediatria? É tentar fazer essa abordagem lúdica diante do que estamos vivendo. É difícil. Por quê? Porque a criança ela já vem apreensiva, a criança já vem muito ansiosa para o atendimento. A criança já associa o que você veste com algum momento que ela viveu no passado, né? Em alguma consulta dentro do hospital, algum procedimento hospitalar. Então, para a gente, vem se tornando e vai se tornar difícil. Então, o que a literatura fala? Primeiro, que a primeira consulta ela é fundamental para receber essa criança e fazer esse vínculo com a criança. É um momento que a gente sabe como ela gosta de ser chamada, o que ela gosta de assistir na TV, é aquele momento de realmente criação de vínculo. Então, essa primeira consulta, se for possível ser feita através da telesaúde, é importante. Por que a literatura fala isso? Porque já seria uma consulta presencial a menos que essa criança viria. Então, você faria esse primeiro contato através do ambiente virtual, que é o que a gente chama de telesaúde, faz esse vínculo, pergunta o que a criança gosta, como é que ela gosta de ser chamada, como é que vai ser o tratamento, e aí nessa hora a gente já pode falar da importância da escovação, mesmo que à distância, a importância da dieta. Então a conversa com os pais e com a criança pode ser feita dessa maneira no primeiro momento. Como eu já falei, esse macacão e esse jaleco, eles têm que ser o mais coloridos possíveis, com mais desenhos que você puder encontrar possíveis, e aí a literatura fala que a gente pode até fazer uma analogia com o traje espacial, porque você vai estar com o macacão ou com aquele jaleco, né, de mangas compridas, vai estar com aquele face shield cobrindo o seu rosto, então a gente pode brincar que a gente está nesse ambiente espacial, e se possível, trazer a criança para esse ambiente, tentar paramentá-la na medida do possível, o mais parecido com você, para que ela possa entrar nessa conversa e se sentir realmente acolhida e se sentir confiante, porque como a gente já falou, o ambiente odontológico ele já causa uma certa ansiedade, e se você aparecer de uma maneira muito diferente e não ter essa relação de confiança, vai causar mais medo, ansiedade e estranhamento do paciente. Então, só umas considerações finais com relação à odontopediatria, lembrar que a maioria das crianças, elas precisam de contenção física. Então, o responsável que está com a criança, ele tem que sempre utilizar a máscara e óculos de proteção, porque ele vai estar contendo a criança e ajudando a gente no tratamento odontológico. As crianças imunocomprometidas, elas têm que ser atendidas no primeiro horário. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente
trazendo essas crianças no primeiro horário, a gente minimiza essa exposição à contaminação que o ambiente pode apresentar. A literatura fala, mas não é muito certa quanto a isso, que entre um paciente e outro, a gente tem que esperar um certo tempo, em torno de 40 minutos, 30, a literatura não é muito fidedigna quanto a isso. Mas as imunocomprometidas, a gente atende no primeiro momento, para poder fazer com que essas crianças não venham a correr o risco de se contaminarem por conta da contaminação do ambiente, sabendo-se que elas, quando infectadas, elas podem desenvolver sintomas mais graves. E as crianças com lesões de cárie, como eu já falei, optar pelo tratamento minimamente invasivo, né, principalmente usando vernizes fluoretados, fluoreto de diamino de prata, né, que agora vem sendo cada vez mais estudado dentro da odontopediatria, utilização de selantes de fóssulas e fissuras, e, como eu falei, restaurações provisórias e atraumáticas, sempre enfatizando dieta, sempre enfatizando o uso do dentifrício fluoretado e as medidas de prevenção. E aquelas crianças que precisem do tratamento de urgência, a gente tem que fazer esse tratamento, mas sempre tentando o máximo de procedimentos possíveis naquela sessão, ou seja, maximizar aquele atendimento para evitar as idas frequentes dessa criança ao ambiente odontológico. Então, era mais ou menos isso, né? Nos deram em torno de 10 minutos para conversar um pouco com vocês. Eu acho que eu me fiz entender com relação a essas modificações que a odontopediatria sofreu e tentei, no começo, falar algumas particularidades da criança com relação ao adulto. E aí estou disposta, né, a qualquer pergunta, a qualquer questionamento, né, a qualquer dúvida que vocês venham a ter. Aqui um pouco das referências, sempre referências, né, bem recentes, e até essa parte lúdica ainda não tem tanta coisa na literatura. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui para que eu possa ajudá-los. Obrigada pela atenção e boa Semana Branca a todos. Obrigada, Patrícia. Desculpe-me de na hora eu lhe chamei para você falar e nem lhe apresentei, né, que você era professora de odontopediatria da UFC, mas eu me emocionei um pouquinho aqui do outro lado, então peço desculpas. Então, gente, quem tiver algum questionamento para a professora Patrícia, vocês colocam aí no chat, que a professora Mônica vai juntar as perguntas, tá? E aí porque pode ser que algumas coisas sejam respondidas até por outros também, por outros profissionais. Então, eu queria agradecer, Patrícia, e queria só pedir que você continuasse conosco aqui, e só para você interromper a sua apresentação e a gente chamar a próxima professora. Obrigada, professora. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo. Obrigada. Beijo. Então, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a biossegurança relacionada bem aos procedimentos periodontais, né? Uma clínica de periodontia. E para isso eu vou chamar aqui também com muito prazer e orgulho minha ex-aluna, né, de mestrado, de doutorado, sofreu um pouquinho, não foi, Camila, na minha mão, tá? Mas assim, minha ex-aluna, eu tô assim muito preocupada, Mônica, porque todo mundo que eu vou chamar aqui praticamente foram meus ex-alunos, mostrando que eu estou ficando velha mesmo, viu, Mônica? Paula, você foi minha professora. Não diz isso, não. Renato, calha a boca, viu, Renato? Você não se manifeste, viu? Fique da sua, né? Então, assim, Camila, com muito prazer que eu lhe chamo para você falar um pouquinho. A Camila é professora ela é professora de um monte de coisa, eu só sei que ela aqui está como professora de periodontia da Unicristos. Então, obrigada por você ter aceitado o nosso convite, Camila, e aí você tem os 10 minutos para a sua apresentação. Tá ótimo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Ana Paula, né, pela lembrança do meu nome, e também juntamente com a professora Mônica, já que estivemos juntos desde que a Semana Branca ainda era o Periodator, desde o início, né, engajada nesse projeto, um projeto que eu particularmente acredito muito, e um enorme prazer vir aqui representar a minha área, né, que é a periodontia, tá? Então, eu vou primeiro começar a apresentar aqui minha tela também, para todos vocês, para a gente iniciar a nossa conversa.
Bem, tá dando para ver aí, professora? Tudo certinho? Tá começando. Pronto, Camila, já está na sua apresentação, viu? Certo, ótimo. Bem, então, pronto. Para quem não me conhece, né, eu sou a professora Camila Oliveira, sou professora de periodontia da Unicristos e também leciono nos cursos de especialização em periodontia da ACO e no curso de aperfeiçoamento de cirurgia periodontal da Unicristos. Sou especialista em periodontia, mestre e doutora em odontologia e tive a honra de ser orientando da professora Ana Paula. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a biossegurança, né, nesses procedimentos odontológicos voltados para a periodontia, tá? Frente a esse novo contexto do Covid-19. Bem, então, inicialmente eu resolvi trazer um conceito do que seria a biossegurança dentro da odontologia, né, que seria um conjunto de procedimentos adaptados à nossa rotina clínica para proteger tanto o nosso paciente quanto a nossa equipe de trabalho frente a inúmeros riscos, né, estamos falando aqui principalmente dos riscos biológicos. A periodontia na prática clínica, ela envolve inúmeros procedimentos que estarão ligados ao periodonto de proteção, que seriam as gengivas, e também no periodonto de sustentação, osso, cemento radicular, osso alveolar, cemento radicular e ligamento periodontal. E assim, diz respeito a uma série de procedimentos que envolvem o tratamento de doenças desses tecidos, né, as periodontites, as gengivites, e também a melhoria de condições funcionais e estéticas que envolvem, então, esses tecidos, tá? Então, além dos procedimentos cirúrgicos, nós também temos os procedimentos clínicos, né, que envolvem raspagem, alisamento radicular, e que todos eles são enquadrados como procedimentos com risco de contaminação, né, sendo procedimentos críticos, por conta da grande ligação e do grande geração, né, de gotículas de sangue, de saliva dos pacientes. Além disso, em periodontia, a gente utiliza também muitos instrumentos chamados de instrumentos críticos, que são aqueles que possuem ou uma superfície cortante, ou pontiaguda, capaz de penetrar em tecidos subepiteliais. E assim, né, então a gente se depara com uma especialidade que está ali, na linha de frente mesmo, de uma contaminação de um alto risco biológico. Esses riscos biológicos sempre fizeram parte da vida do periodontista. Então, a gente sabe que a contaminação direta ou indireta com sangue, saliva, né, os aerossóis, eles podem levar à transmissão de diversas doenças, como é o caso de hepatites, né, da transmissão do vírus HIV, herpes simples, inúmeras doenças fúngicas, gripes, resfriados mais simples, outras condições, né, mais severas, como a tuberculose, e nesse contexto atual da pandemia do Covid-19. Covid-19, especificamente, né, dentro do consultório odontológico, ele ganhou um potencial, o consultório como um potencial local de transmissibilidade por conta da geração dessas gotículas de sangue, de saliva, depositadas, né, diretamente ou através de aerossóis, sendo, então, incorporadas de maneira direta à equipe odontológica ou representando o risco de contaminar superfícies para, então, gerar um contato indireto, tanto entre os profissionais como também com outros pacientes. Bem, então, como é que essas medidas de biossegurança podem ajudar esses riscos biológicos dentro do contexto da periodontia a serem reduzidos? Em 2006, a Anvisa lançou um manual que já trazia inúmeras medidas que eram incorporadas já à rotina do periodontista, como, por exemplo, né, os profissionais estarem vacinados contra uma série de condições, destacando a hepatite B, a BCG, né, as vacinas para influenza anualmente administradas. Além disso, né, manter uma correta paramentação com a utilização completa de todos os EPIs, bem como buscar a utilização de barreiras em superfícies como equipos e periféricos, algumas delas na periodontia usadas já com campos estéreis, né, a desinfecção dos artigos contaminados que entrariam em contato com a saliva ou mucosa do paciente, esterilização de instrumentais, esses instrumentais críticos, como as curetas, as limas, né, as foices, e que a gente fizesse o descarte correto do material contaminado.
Então, já era prática comum em procedimentos periodontais também, alguns profissionais fazerem o uso regular de jalecos descartáveis impermeáveis por conta da alta taxa de contaminação, utilizarem sempre os EPIs de maneira completa, né, utilizarem bochechos prévios aos procedimentos, principalmente quando do uso de ultrassons, né, o isolamento relativo do campo com utilização de rolinhos de gaze também era uma prática comum, justamente para reter saliva, sangue, né, todos aqueles produtos vindos da raspagem, e já era também um procedimento padrão, um alto critério com a esterilização e a desinfecção dos instrumentais, justamente por conta dessa autocontaminação que nós sempre estivemos expostos. Mas aí, a gente se deparou esse ano com uma pandemia, né, e algumas práticas, elas realmente precisaram ser modificadas. Então, existiram mudanças desde o início, né, desde onde o paciente chega ao nosso consultório, que essas mudanças, elas foram gerais, muito bem colocado pelo CFO e pelo CRO em manuais de técnicos de adaptação a esse novo contexto. E aí, dentro da periodontia, a gente tem que lembrar que a gente lida com muitos pacientes que têm ligações com doenças sistêmicas, e essas doenças sistêmicas também são fatores de risco para a COVID-19, pacientes diabéticos, pacientes imunossuprimidos, como é o caso de pacientes com doenças autoimunes, né, pacientes com insuficiência renal, né, que têm a periodontite como mais uma doença, né, do seu organismo. Então, é necessário uma prática comum de aferição de temperatura, de saturação de oxigênio, para prevenir que esses pacientes estejam em atendimento sintomáticos, justamente para evitar essa cadeia de transmissibilidade. Além disso, é recomendado que se façam questionários pré-consultas, né, para avaliar o risco desse paciente estar contaminado no momento do atendimento, e é também recomendado que dentro da anamnese algumas perguntas possam ser acrescentadas, como, por exemplo, o caso, né, de se já houve caso de COVID, se o paciente já fez sorologia para a COVID-19, né, ou se não sabe se já foi contaminado, se não fez nenhum teste, para que a gente consiga avaliar, de repente, esse risco. Além disso, a incorporação de alguns equipamentos de proteção individual viraram obrigatórios dentro desse contexto, como os jalecos descartáveis, que antes eu falei que eram utilizados por alguns profissionais, mas agora realmente o seu uso ele é encorajado, justamente para que ele seja substituído a cada paciente, e assim evite, né, a contaminação cruzada. O uso de máscaras N95 ou PFF2, justamente para prevenir, né, que essas gotículas de sangue, de saliva, sejam diretamente potenciais contaminantes para o profissional e sua equipe, e o uso de protetores faciais, né, que é o Face Shield, que se tornou também mais um equipamento da nossa rotina de paramentação. Alguns artigos trazem, né, a possibilidade dessa transmissibilidade do COVID-19 no contexto da odontologia, especificando em cada uma das especialidades mudanças que poderiam ser propostas. E aí, na periodontia, fica muito evidente que uma das principais mudanças é o encorajamento da instrumentação manual em detrimento da instrumentação ultrassônica, visto que existem artigos prévios, né, estudos prévios, que equalizam a efetividade da remoção desses depósitos de cálculo com ambas as instrumentações. E aí, se necessário, né, fazer, recomenda-se, de fato, utilização de bons instrumentais manuais em detrimento à instrumentação ultrassônica. Justamente porque o ultrassom, ele vai gerar muitas partículas de aerossóis, estando o profissional em uma proximidade muito grande com o paciente, essas partículas virais em suspensão, elas poderiam virar um transmissor potencial, tanto para o profissional quanto para a sua equipe, e também ficarem depositadas sobre objetos inanimados e, por conseguinte, causarem uma transmissão, né, indireta. Tá? Além disso, essas partículas de aerossóis, elas também podem se dispersar pelo ar, ficando em suspensão por algum tempo, e também alcançar uma distância de até 2 metros em relação ao local onde está sendo gerado, o que também aumenta esse risco de contaminação. Além disso, né, o hábito do bochecho prévio, que já existiam em procedimentos periodontais, né, ele teve que ser levemente modificado. Era muito comum em periodontia que nós fizéssemos bochechos prévios
com soluções ou de clorexidina ou de cloreto de cetilpiridínio. E dentro desse novo contexto, né, dado que o SARS-CoV-2, os estudos dizem que é um vírus sensível à oxidação, recomenda-se a utilização do peróxido de hidrogênio de 0,5% ou da povidona 0,2% em bochechas de cerca de 30 segundos. Além disso, outros artigos trazem, né, tentam verificar a eficácia virucida de outros tipos de bochecho comumente utilizados em clínica odontológica e verificaram que in vitro, né, bochechos de cloreto benzalcônio e também além da iodopovidona, né, dos óleos essenciais com etanol, no caso Listerine convencional, também trouxeram bons resultados. Entretanto, a gente lembra que esse artigo, ele fala sobre o uso in vitro, então, mais estudos in vivo devem ser realizados, né, estão sendo desenvolvidos, para tentar verificar a efetividade dessas outras soluções. Bem, então, diante do que a gente tinha de mudanças dentro da periodontia, né, o que eu queria trazer é que, na nossa especialidade, essa preocupação com a biossegurança, ela sempre foi muito vigente, e que essas pequenas adaptações não são capazes de impedir o bom trabalho, né, que a gente realiza dentro das doenças periodontais. A gente sabe que todos nós estamos vivendo um novo período de adaptação, de uma odontologia de novos tempos, né, mas acreditamos que como uma classe atuando em coletividade, todo mundo ajudando uns aos outros, a gente é capaz de superar todas essas mudanças e exercer nossa prática da melhor maneira possível, oferecendo segurança para nós e também para os nossos pacientes. Deixo aqui meu muito obrigada a todos vocês, né? Agradeço pelo convite e fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer questionamento. Muito obrigada. Obrigada, Camila, pela sua apresentação, excelente, e eu queria pedir a mesma orientação que eu dei para a Patrícia, né? Quem tiver alguma pergunta para a área de periodontia, que faça no chat, e que aí, Camila, você fica aqui com a gente, e no final a gente passa para fazer as respostas das perguntas, tá bom? Muito obrigada, Camila. Obrigada. E agora, gente, graças a Deus que eu vou chamar uma pessoa que não foi meu ex-aluno. Agora ele é só meu colega, né, Juliano? Então, eu queria chamar o professor Juliano Sartório, do professor Juliano. Ele é nosso professor lá da disciplina de materiais e dentística, não é isso, Juliano? Você fica nas duas disciplinas, né? Então, eu gostaria de agradecer, Juliano, pelo aceite de participar aqui desse momento conosco. E agora eu vou passar a palavra para vocês. Ele é professor lá da nossa universidade, da Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Ana Paula, boa noite a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a toda a organização da Semana Branca da Odontologia, né? Em especial o convite que me foi feito pela professora Ana Paula e pela professora Mônica, né? Muito do que a gente ia conversar, alguns tópicos já foram abordados, tanto pela professora Patrícia quanto pela professora Camila, né? Mas mesmo assim eu trouxe a minha apresentação com pouquíssima coisa escrita e muito mais imagens para que a gente pudesse ir tendo essa conversa nesse momento, tá bom? Eu vou tentar aqui compartilhar. Está adequado, Ana Paula, por favor? Está, Juliano, já está aparecendo a sua apresentação, viu? Muito bem, então o convite que me foi feito foi para falar as mudanças, né, ou a influência, né, da pandemia da Covid, né, em relação à biossegurança nos procedimentos voltados à dentística restauradora. E eu acho que algumas dessas mudanças que a própria pandemia trouxe, ela vai acarretar numa transformação realmente da profissão, né, do cirurgião dentista como profissional mesmo da saúde, né. Eu acho que alguns
tempos, né, ou por muito tempo, a grande luta que nós, professores, tínhamos era fazer com que tanto os nossos alunos quanto os profissionais da área da saúde entendessem que jaleco não era algo para ser utilizado na rua. E é algo que a gente via rotineiramente, né? Não só ali próximo, né, do nosso curso, ali da UFC, mas também nas regiões adjacentes, próximos aos hospitais, tanto do Walter Cantídio quanto na maternidade escola. Muitas vezes a gente se deparava com profissionais, professores, entrando nos restaurantes ainda vestidos de jalecos, né? Então, eu acho que a primeira mudança que a pandemia vai trazer para a gente, como profissão, de uma forma geral, é essa necessidade de entender que a primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa rotina está relacionado com a nossa vestimenta, né? Então, a gente tem que ter essa distinção do que seria a nossa roupa social em relação à nossa roupa de trabalho. E em cada um desses nossos postos de trabalho deveria haver, então, um local apropriado para que pudesse ser feita essa troca dessa roupa social pela roupa de trabalho, né? Então, há necessidade da gente ter vestiários adequados para que a gente chegue no nosso trabalho e possa utilizar essa nossa roupa de trabalho e finalizado o dia de trabalho, essa roupa seja retirada, né? E é sobre essa roupa de trabalho que aí sim a gente vai estar fazendo toda aquela paramentação necessária dos equipamentos de proteção individual, né? Hoje em dia, como já foi comentado pela Camila, pela professora Patrícia, né? Além da necessidade, a gente está trabalhando aí com os jalecos descartáveis, impermeáveis, né? A alteração do tipo de máscara a ser utilizada, né, pela N95, e também a proteção facial, né, o face shield, né? É gozado que a primeira vez que eu vi um face shield na minha vida foi em 1993. Eu estava no meu segundo ano de faculdade e uma colega da minha turma, na primeira clínica que a gente foi participar lá no curso de odontologia, que a gente foi assistir ou foi ter a atividade prática clínica, uma colega, descendente de japoneses, apareceu na clínica com o face shield, né? E desde então ela usou o face shield por toda a graduação, né? Essa minha colega, atualmente, ela é professora na Universidade Estadual de Maringá, né? E aquilo realmente ficou na minha cabeça, a presença do face shield, né? Em uma data tão anterior a tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? E com certeza ela utilizou isso como um hábito para a vida profissional dela, como para sempre, né? Muito bem, então as necessidades aí dos equipamentos de proteção individual é algo que talvez seja comum e rotineiro a todas as especialidades aí da área de odontologia que a gente vai estar presenciando, né? Mas o grande problema, no caso da dentística restauradora, né, é a grande geração de aerossóis, né? Então, o controle dessa geração de aerossóis, eu acho que é o ponto principal para os procedimentos de dentística restauradora, né? É lógico que sempre que possível a gente deve encorajar, da mesma forma como é feita para a odontopediatria, a realização de procedimentos minimamente invasivos, né? A realização de procedimentos que não gerem ou que não causem a produção aí desses aerossóis, né? Cada vez mais a gente deve encorajar a realização da remoção seletiva, né, do tecido cariado, principalmente com instrumentos manuais. Mas muitas vezes isso não vai ser possível, né? E quando não é possível, a gente tem que ter alguma medida de minimização ou de contenção dessa geração desses aerossóis, tá?
O isolamento absoluto do campo operatório é algo que quem estudou dentística restauradora viu seus professores falando sobre o isolamento do campo operatório. Então, se antigamente ele era recomendável, atualmente eu diria que ele é imprescindível, né? Então, o uso do isolamento absoluto do campo operatório, ele vai minimizar cada vez mais que esses aerossóis que estão sendo gerados estejam com uma maior contaminação aí durante o procedimento, e aí, consequentemente, vai ter uma menor dispersão desses micro-organismos por todo o ambiente clínico, né? Então, associado ao isolamento absoluto do campo operatório, passou a ser fundamental que a gente tenha a disponibilização de sugadores desses aerossóis, né? Então, além do sugador convencional, aquele sugador para saliva, para sugar, ou então a água que a gente está utilizando, né, na própria cavidade bucal do paciente, há necessidade, então, da gente ter um sugador específico de alta potência para a captação desses aerossóis que estão sendo gerados durante o procedimento, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa disponibilidade de comprar no mercado esses sugadores que podem ser acoplados a bombas de alta potência, a bombas a vácuo, né? Associando, então, não só o sugador de saliva, também com esse sugador de aerossóis. Esses sugadores, eles podem ser, muitas vezes, utilizados concomitantemente ao isolamento absoluto. Alguns deles vêm em forma de clipe, onde você pode prender no próprio arco de Young, né, ou no arco de Oberth, que é utilizado no isolamento absoluto, como também ele pode ser utilizado em procedimentos em que, por algum motivo, o isolamento não foi possível, acoplado aí, então, aos afastadores labiais, ok? Então, isso é algo que ficou tão famoso aí, ou tão dentro das necessidades ou possibilidades aí de utilização na odontologia restauradora, que até mesmo em publicações em redes sociais. Isso aqui é uma publicação de um dentista em uma rede social, eu não vou colocar quem é, mas de uma rede social dizendo que o aspirador odontológico, ele combate a Covid-19. Então, ele está utilizando o próprio instrumento como uma forma de marketing para mostrar que o consultório dele está capacitado a atender os pacientes, né, mesmo nessa fase de pandemia, né, após a liberação, efetivamente, das autoridades sanitárias, né, quando foi possível. Além disso, alguns locais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, eles optam por aspiradores extra-orais, né, de aerossóis. É lógico que, a partir daí, a gente passa a ter um investimento muito mais significativo, né, em relação à compra da bomba a vácuo e que muitas vezes a gente já tem disponível nos nossos consultórios ou nas nossas clínicas, né, sendo que, inicialmente, esses aspiradores extra-orais de aerossol, eles foram principalmente desenvolvidos para serem utilizados na Europa durante a remoção de restaurações antigas de amálgama. Então, países como a Alemanha aboliram a utilização do amálgama e muitas vezes as restaurações de amálgama eram trocadas por restaurações estéticas, quer sejam elas de resina ou então de cerâmica. E durante a remoção das restaurações de amálgama, o que se estava querendo aspirar aí, nesses aerossóis que estavam sendo gerados, é o vapor do mercúrio, né? Então, o grande medo era a contaminação com o vapor do mercúrio pela equipe profissional, e por isso, esse tipo de máscara que está sendo utilizada, além do aspirador extra-oral aí de aerossóis. Então, esse também é um dispositivo que pode ser utilizado, né, na rotina clínica, desde que você esteja afeito a fazer esse tipo de investimento no seu consultório, na sua clínica, a fim de minimizar, então, ou então a fim de conter a geração dos aerossóis que estão sendo produzidos durante os procedimentos restauradores.
E aqui no Brasil surgiram várias ideias, né, como essa, como para a contenção aí de aerossóis que são gerados durante os procedimentos. Essa imagem em específico, esse aparato, ele foi desenvolvido, foi realizado por um colega de graduação também, pelo cirurgião dentista, o Marcelo Zanda, que atualmente ele é servidor, ele é dentista servidor no setor de urgência da Faculdade de Odontologia de Bauru, né, baseado em alguns outros mecanismos semelhantes a esse, né, que apareceram, né, em reportagens ou mesmo nas redes sociais. Ele fez esse protótipo dele aí, né, que, diferentemente dos outros, ele é fixado na porção inferior da cadeira, né? Então, ele fez com que houvesse uma adaptação aqui na cadeira, através somente de canos de PVC, né, em que esse aparato ele pudesse deslizar ou ser retirado da cadeira durante ou após o atendimento odontológico, né? Então, aqui, ele em posição, na hora da realização do procedimento restaurador, né? E aí, algumas imagens, essa aqui é a Paulinha, a filhinha do Marcelo, né, que serviu aí de cobaia pro experimento do Marcelo, para ver se estava funcionando direitinho, né? E a gente tem uma noção mais exata de qual seria a possibilidade aí de trabalho, né? Como é que seria o manuseio através dessa contenção aí, desse aparato para a contenção dos aerossóis gerados, né? Eu sei que ainda hoje a gente vai ter a palestra, né, ou a apresentação do nosso querido amigo professor Jeová, que juntamente com toda a sua equipe está trazendo uma proposta aí de uma cápsula de contenção de aerossóis, realmente muito mais desenvolvida do que esse aparato, mas que é uma opção, mas eu diria que também essa é uma opção que a gente pode estar trabalhando. Existem outros aparatos em acrílicos que já foram desenvolvidos, existem algumas pranchas que são colocadas, mas esse aqui, de uma forma bem simples, ele fez somente com canos de PVC e o filme plástico também de PVC, que é substituído entre cada paciente. Bom, para finalizar, gostaria de lembrar que, como a professora Camila já comentou, né, tanto o CRO quanto o CFO, eles estão disponibilizando manuais de prática clínica nos períodos aí pós-Covid-19, né, e que eu acredito que muitas dessas propostas que estão sendo colocadas aí pelas entidades, realmente elas vão ser incorporadas na prática do dia a dia da nossa profissão, né. Acredito que cada uma das instituições de ensino também tenham desenvolvidos os seus manuais, os seus protocolos de atendimento, assim como grandes clínicas, né, de atendimento odontológico também o fizeram. E, no caso da nossa instituição, parabenizar a professora Ana Paula, a professora Andréia, o professor Mário, né, que capitanearam aí, juntamente com alunos de graduação, com a nossa enfermeira, a Nara, o grupo de trabalho aí de biossegurança da coordenação do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará. Então, basicamente seria isso que eu queria conversar com vocês e coloco-me aí à disposição para qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento. Muito obrigada, viu, Juliano? Foi maravilhoso você ter focado aí só nos aerossóis. Acho que assim, a gente está fazendo aqui um grande quebra-cabeça, que cada um está sendo responsável pela colocação de uma pecinha desse quebra-cabeça. Muito obrigada pela sua apresentação e mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, Ana Paula. Vou parar a apresentação. Ok.